Oi, gente! Eu gostaria de começar esse vídeo me apresentando. Meu nome é Paula Infante, eu sou advogada no Brasil e formei em Direito no Brasil, possuo mestrado em Direito Internacional e Direito Americano nos Estados Unidos. Atualmente eu sou advogada aqui no Brasil. E uma pergunta que me fazem muito é como ser advogado ou advogada nos Estados Unidos se você é um brasileiro. Isso é perfeitamente possível. Só que o primeiro passo é entender como funciona o sistema de ensino no direito nos Estados Unidos, porque é um pouco diferente do Brasil. No Brasil, nós podemos terminar o ensino médio e começar direto a faculdade de Direito, que tem duração de 5 anos. Já nos Estados Unidos, isso não é possível. Não é possível terminar o ensino médio, o que eles chamam de high school, né? E começar direto a faculdade de Direito. Não, isso não é possível. Lá nos Estados Unidos, quando o aluno termina a escola, ele tem que começar um curso de graduação, que eles chamam de undergraduate, no college. E normalmente esse curso tem duração de no mínimo 4 anos. Os alunos que já sabem que querem seguir a carreira no direito, normalmente escolhem cursos que são relacionados à área do direito, como cursos da área de ciências humanas, por exemplo. Outra coisa importante é entender a diferença do sistema jurídico no Brasil e nos Estados Unidos. No Brasil, o sistema jurídico é o conhecido como civil law. Tudo é baseado nas leis, nos códigos. Por isso nós temos tantas leis, tantos códigos. Já nos Estados Unidos, o sistema jurídico é o common law. Tudo basicamente é baseado nos precedentes judiciais, nas decisões judiciais. E a partir daí tem-se as leis lá. Lógico que eles têm também alguns códigos, eles têm a Constituição Federal por escrita, mas o restante de praticamente tudo que é decidido no país é baseado nos precedentes judiciais. Enfim, um brasileiro que queira fazer faculdade de Direito e posteriormente ser advogado dos Estados Unidos, a minha sugestão é que faça a faculdade de Direito no Brasil, se torne advogado no Brasil para depois seguir a carreira de advogado nos Estados Unidos. Para mim, na minha opinião, esse é o caminho mais fácil. Lógico que o estudante pode terminar a escola lá, fazer o college lá e depois entrar na law school lá. Entretanto, por diversos motivos, eu acho que o melhor caminho é realmente fazer faculdade de Direito no Brasil, formar e ser advogado aqui para depois pensar como se tornar advogado nos Estados Unidos. No Brasil, nós terminamos a escola, entramos direto na faculdade de Direito, como eu disse há pouco, e a faculdade de Direito são 5 anos, né? Lá nos Estados Unidos, o aluno vai ter que fazer o college antes de entrar na faculdade de Direito, que são 4 anos, e a faculdade de Direito em si são 3 anos. As faculdades de Direito lá oferecem também diversos programas de mestrado. O mestrado nos Estados Unidos tem o título de LLM. Já a faculdade de Direito tem o título de JD, que significa Juris Doctor. Então, o estudante que já saiba, aliás, o advogado brasileiro que já saiba em qual estado ele deseja atuar, ele pode, sendo formado no Brasil e sendo já advogado no Brasil, optar por fazer apenas o mestrado, o LLM, porque o mestrado geralmente tem duração de 1 ano e normalmente pode-se escolher a área específica
que a pessoa deseja fazer. E aí, normalmente, já se escolhe a área de interesse que a pessoa deseja trabalhar, né? Mas, caso a pessoa opte pelo JD, serão 3 anos. A vantagem do mestrado, como disse, é de 1 ano. A maioria dos estados americanos aceitam que o aluno que seja formado em Direito no Brasil e que tenha apenas o mestrado lá, possa prestar o BAR. Para quem não sabe, o BAR é a OAB dos Estados Unidos, né? E lá a OAB é por estado, então você tem que escolher o estado que você deseja seguir a carreira jurídica e depois disso prestar o BAR naquele estado. E aí você vai ter que atuar naquele estado, você não tem autorização para atuar em outro estado. Você pode atuar em outro estado, se você tiver o BAR de um estado, em questões que sejam leis federais. E aí isso não tem problema, como, por exemplo, a lei de imigração. Um advogado, por exemplo, que tem o BAR de Nova York, pode atuar na Flórida com o BAR de Nova York, desde que ele atue na área de leis federais, como a imigração. O grande problema de ter só o mestrado é que há alguns estados, como, por exemplo, Mississippi e Flórida, que não aceitam apenas o mestrado para o advogado estrangeiro prestar o BAR naquele estado. Então, isso pode ser uma desvantagem. Caso você queira atuar em um estado que não aceite o mestrado, você vai ter que seguir pelo caminho do JD. É mais tempo, é mais gasto, mas é o único caminho, né? Então, não tem outra forma. A boa notícia é que a maioria dos estados aceitam que o advogado estrangeiro tenha apenas o mestrado. Então, ele poderá prestar o BAR naquele estado e se tornará advogado lá. Por exemplo, Nova York e Califórnia aceitam apenas o mestrado e são os estados que a maioria dos brasileiros ou estrangeiros em geral escolhem para trabalhar, para viver, enfim, para seguir sua vida, né? Entretanto, a Flórida, que é o estado queridinho dos brasileiros, não aceita apenas o mestrado para poder prestar o BAR lá. A Flórida exige que o advogado estrangeiro tenha o JD. Agora vem a pergunta, como aplicar para um ou para o outro? Nos Estados Unidos, qualquer application para a faculdade de Direito tem que ser feita através de um site que se chama LSEC. E aí cada qual tem seu requisito. Se for o mestrado tem um requisito, se for o JD tem outro requisito. Então, o aluno tem que ficar atento a isso. Para o mestrado, os requisitos geralmente são mais simples. Basta você mandar toda a documentação que você tem do Brasil, seu histórico da faculdade, tem que ter 3 cartas de recomendação, tem que fazer um texto pessoal, que eles chamam de personal statement, tem que mandar o seu currículo, tem que provar a proficiência em inglês, dentre outras coisas. E aí eles analisarão tudo que você mandar e aí depois dirão se você está aprovado ou não naquele programa. E o mestrado geralmente, como já disse, dura 1 ano. Já o JD também, a aplicação é feita por esse site, LSEC. Só que para o JD, nos Estados Unidos, qualquer aluno, seja ele estrangeiro ou americano, tem que prestar um exame chamado LSAT, quase o mesmo nome do site, a diferença é a última letra. O site é LSEC com C e a prova é LSAT com T. O LSAT é uma espécie de Enem nos Estados Unidos, mas ele é aplicável apenas para as faculdades de Direito. É uma prova geralmente assim, de conhecimentos gerais,
mas que o aluno tem que estudar pelo menos uns 3 meses antes, com muita dedicação, para tirar uma boa nota. E aí depende de cada faculdade. Cada faculdade exige uma pontuação mínima para o LSAT. Enfim, LSAT. Eu mesmo vivo confundindo. Tá, LSAT, LSAC é o site, LSAT é a prova. Cada faculdade exige uma pontuação mínima para o LSAT. E aí, o aluno vai ter que mandar essa pontuação da prova para a faculdade, dentre outras exigências. E geralmente o JD são 3 anos. Tem um outro caminho que é fazer os dois, que muitas pessoas fazem e é mais ou menos o meu caso. O aluno pode optar por fazer o mestrado e depois fazer o JD. Qual a vantagem disso? Geralmente, porque o mestrado é mais fácil de entrar. Se você já tem a faculdade de Direito no Brasil, é mais fácil de você entrar, de ser aprovado, tem menos requisitos. E aí você faz 1 ano. Depois deste período, se você optar por fazer o JD, é perfeitamente possível. A maioria das faculdades ainda vão exigir que você tenha uma nota do LSAT, mas pode ser que algumas faculdades te liberem do exame pelo fato de você já ter o mestrado nos Estados Unidos. Então você tem que dar uma pesquisada antes, se não achar no site da faculdade, manda e-mail para alguém da faculdade que você tem interesse, pergunta sobre isso. E esse site, o LSAC, ele envolve todas as faculdades de Direito dos Estados Unidos. Ele é o responsável por todas as applications de todas as faculdades de Direito dos Estados Unidos. E aí, quando você começa a fazer a sua application, eu sugiro que você faça application para mais de uma faculdade de Direito. E lá o LSAC vai te mostrar as opções. Você vai colocando sua área de interesse e o LSAC vai mostrando quais universidades têm os mestrados na sua área de interesse. E isso vale para o JD também. Você pode aplicar para várias faculdades para o JD, né? E aí, isso é importante porque existem muitas faculdades boas nos Estados Unidos e a chance de você ser aprovado em alguma delas, caso você aplique para mais de uma, é muito maior do que você aplicar para uma só. Se você aplicar para uma só, não foi aprovada naquela faculdade, você está perdendo tempo, porque você vai ter que começar a sua application toda de novo e aí vai perder tempo, porque vai começar tudo de novo, vai aplicar para outra faculdade. Então aplica para mais de uma ao mesmo tempo, nada te impede de fazer isso, por que não? Eu mesmo fiz isso no mestrado, apliquei para várias, acho até que mais de 10 talvez. A primeira que eu fui aprovada e que eu gostei muito, que eu fiz vários contatos, foi a Mississippi College, localizada na cidade de Jackson, a capital de Mississippi. Depois, se vocês quiserem, deixem perguntas aqui nos comentários, que eu falarei mais sobre essa faculdade. E eu também tenho dicas de algumas outras faculdades para indicar para vocês. Enfim, esse é mais ou menos o caminho para se tornar um advogado nos Estados Unidos, se você é brasileiro. Então, resumindo, se você é brasileiro, fez 5 anos de faculdade no Brasil, passou na OAB advogado no Brasil, comece a pesquisar as faculdades, as melhores, o que você tem interesse nos Estados Unidos, vê se você quer o mestrado, LLM, ou se você quer a faculdade de Direito lá, o JD, vê o que te interessa, vê o que é melhor para você. Importante, vê se você tem proficiência em inglês, senão começa a estudar agora. E depois disso, de escolhido ou mestrado ou JD, você faz a sua application para várias faculdades. E aí, sendo aprovado, segue em frente, tenta uma bolsa que maioria, não vou dizer a maioria, acho que todas as faculdades nos Estados Unidos oferecem bolsas de estudo, pelo menos parciais, algumas oferecem totais, é mais difícil de conseguir, mas é possível. E sendo aprovado, você faz o mestrado. Se você tiver em um estado que te aceite, que o bar desse estado aceite
que você tem apenas o mestrado para prestar o bar, você vai prestar o bar, tem que estudar muito, não é fácil. Tem alguns cursinhos aí preparatórios que depois eu posso dar dicas para vocês também. E vocês, estudando muito, passarão e se tornarão um advogado naquele estado. Poderão atuar em outro estado, desde que atuem somente em leis federais, como, por exemplo, na área de imigração. Caso você opte pelo JD, sua abrangência vai ser no país todo. Você, após formar no JD, que normalmente são 3 anos, você escolhe o estado que você quer prestar o bar, trabalhar, seguir carreira jurídica, montar o seu escritório ou arrumar algum emprego. E aí você também, depois que terminar a faculdade, que terminar o JD, terá que estudar muito, a mesma coisa, né? E passar no bar. Em geral é isso, gente, para ser advogado dos Estados Unidos. Não é tão fácil assim, mas também não é nada impossível. Nada impossível. Então, se vocês têm alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Me segue lá no Instagram, porque eu estou sempre postando coisas relacionadas a direito internacional e a direito de imigração nos Estados Unidos. Tenho ótimos contatos de advogados de imigração nos Estados Unidos que podem realizar o seu sonho americano e podem me contactar. O meu Instagram é @paulacinfante, infante com TE no final. E tô começando agora aqui no YouTube, espero que tenham gostado. E se inscreva aqui no meu canal e deixe o seu like. Um beijo a todos.